Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 76, revisão e avaliação. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos começar a nossa revisão falando sobre estrangeirismo. É comum a gente utilizar palavras de outros idiomas, principalmente o inglês. A gente usa bastante, principalmente nas redes sociais, a gente coloca lá os nossos stories, né, e entre outros. Então vamos verificar o que é o estrangeirismo que a gente usa tanto no nosso dia a dia? Vejam só. Estrangeirismo é um fenômeno linguístico caracterizado pela apropriação de uma palavra ou expressão estrangeira que permanece imutável e sendo usado tal qual a língua de origem. Muito bem, vejam que estrangeirismo nós vamos utilizar a palavra escrita e falada igual ao de origem, né? Se é no inglês, vai ser escrita e pronunciada igual a do inglês. Se é no francês, escrita e pronunciada igual no francês. E assim por diante, tá? Isso é o estrangeirismo. Às vezes nós utilizamos o quê? De empréstimos, né? Então é diferente. Quando eu empresto uma palavra de um outro idioma, não é considerado estrangeirismo. A gente empresta em que sentido? Aquela palavra de origem inglês, lá do inglês, só que eu venho pra cá e coloco ela do jeitinho brasileiro. Como, por exemplo, eu fui lá e eu tuitei. Ó, tuitei, tuitar. Não existe esse tuitei, tuitar, como é pronunciado e como é escrito lá no inglês, lá nos estrangeiros, né, nos Estados Unidos. Não existe. Então percebe que a gente foi e criou, formou ele o quê? Como um verbo. Então ali é um empréstimo e não estrangeirismo, tá? O estrangeirismo a gente usa a palavra, tanto falada quanto escrita, igualzinho lá no inglês ou no idioma que a gente está utilizando, certo? Vamos verificar exemplos de estrangeirismo na rede social? Vejam só. Olha, que vídeo interessante. Verdade, gostei. Muito bacana, né? Tirar uma selfie aqui para colocar uma no meu story e outra no meu feed. Você e suas selfies, hein? Sorri, sorri. Fechou. Muito bem, vamos aqui tirar uma selfie. A questão da selfie não é de hoje, de você pegar e você mesmo tirar sua foto. Muitos anos atrás a gente já pegava a câmera digital, né? E a gente mesmo tirava a nossa foto e, no entanto, a gente não chamava de selfie. A gente só falava assim, vamos tirar uma foto aí, junta todo mundo. Pegava, ó. E a gente nem sabia se estava enquadrando ou não. Aí a gente olhava, não, de novo, bora juntar mais. Então era assim. Então veja que a questão da selfie veio junto com a internet, né? Então a gente utiliza bastante agora selfie, seja na internet ou não. Então se a gente está aqui, vamos chamar selfie, todo mundo junto. Não, uma foto, aí junta. Selfie, voltou. Então selfie, stories, feed, são palavras, né, que a gente utilizou o estrangeirismo ali nas redes sociais, até mesmo porque primeiro surgiu esse movimento, né, essas redes sociais lá fora. E aí depois, com o tempo que chegou aqui, então já veio com esses nomes e a gente foi o quê? Se apropriando deles, certo? Mas lembre-se que eu posso utilizar o estrangeirismo, pegar essas palavras? Pode, mas em excesso não é legal, tá bom? Vamos verificar aí a questão do inglês e português. Atenção! Não é kick-off meeting, é reunião de lançamento. Não é budget, é orçamento. Não é brainstorming, é debate. Não é draft, é rascunho. Não é briefing, é resumo. Não é coaching,
é treinamento. Não é deadline, é um prazo. Não é feedback, é um retorno. Não é job, é trabalho. Não é insight, é uma boa ideia. Não é mindset, é uma mentalidade. Não é trend, é tendência. Não é pitching, é uma apresentação rápida. Entendeu? Entendeu? Então, olha só como o professor, ele traz várias expressões que agora no mercado de trabalho está se usando bastante. Então, às vezes é necessário utilizar essas palavras em inglês, sendo que no português nós temos uma palavra que se encaixa perfeitamente para expressar aquela situação, aquele trabalho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os excessos dessa apropriação de termos em estrangeiros. Se tem um termo na língua portuguesa, é sempre bom a gente dar prioridades para ele, tá bom? Nós temos que valorizar a nossa língua, porque lembre-se que tudo em excesso faz mal, até mesmo a água. A gente sabe que água é fundamental, é vida, mas experimenta tomar muita água para ver o que vai acontecer com o seu corpo, né? Então não pode, tudo que é excesso não faz bem. É a mesma coisa com o estrangeirismo, vamos ter um pouquinho de cuidado. Por quê? A partir do momento que a gente utiliza muito, ele se torna um vício. E a gente sabe que vício o que é? Não é bom. E falando em vício, vamos falar dos vícios de linguagens. Vejam, os vícios de linguagem, né, eles são desvios gramaticais que ocorrem por descuido ou desconhecimento das normas da língua portuguesa, certo? Então aqui, quando a gente fala de vícios, eu posso enquadrar a questão do estrangeirismo, uma vez que a gente vai transgredir algumas normas ou não utilizar palavras de acordo com a nossa língua portuguesa porque a gente está optando por palavra estrangeira. Então, o excesso já sabe que não é bom. Aí, se eu estou usando muito estrangeirismo, ele já não é algo muito bacana, ele vai se tornar o quê? O vício de linguagem, tá? Aí, dentro dos vícios de linguagem, vamos conhecer uns que a gente provavelmente faz isso no nosso dia a dia, né? Seja porque a gente não conhece ou porque realmente, às vezes, vai do dia a dia. Não sei se vocês já viram na internet, assim, vocês têm algum erro de português que é cativo, que é aquele do coração, que é aquele que você sabe que está errado, e mesmo você vai falando, porque já se tornou comum. Mas cuidado, é importante a gente tomar cuidado com as palavras, até mesmo porque cada ambiente exige uma postura, exige uma forma de se comunicar, né? Então vamos lá, prestem atenção ao vídeo. Ô menino, chega de bola! Mas mãe, só fazem 1 hora que eu tô brincando. Entra pra dentro agora! E aí, mano, agora que eu vi tua mensagem, ó, porque eu tava num evento aqui no trabalho, cheio de comes e bebes, tudo gratuito, precisava ver. Mas e aí, me conta, a Maria fez aquele jantar na sua casa? Ei, chega de fofoca. Vamos no cinema, gente. Eu tô com tanta vontade de ir. Ai, se eu for parar pra contar quantas vezes eu fui no cinema, dá pra contar numa mão. A última vez que eu fui, a sala estava horrível. Ela tinha cheiro de mofo. Mas vamos marcar, vamos. Bora marcar aí. Bora tentar, né? Precisa, né? Por Só favor, tem que trabalho. descansar um pouco. Oi, gente. Tudo bem? E aí, como é que foi o planejamento? Certamente realizaram calmamente e alegremente, né? Sim, calmamente, alegremente.
Muito bem, vejam só as situações que a gente passa, né? Vocês conseguiram perceber que cada cena apresentou um vício de linguagem? Vamos lá verificar quais foram esses vícios? O primeiro vício que eu apresento para vocês é o pleonasmo. E esse pleonasmo é o pleonasmo vicioso, que é a repetição de uma informação desnecessária na frase. Né, desnecessário. A gente tem que fazer o que então? Evitar. Entra pra dentro agora, né? Olha só o que a mãe falou. Entra pra dentro agora. Esse é um vício de linguagem, certo? Por quê? Porque eu tô falando duas informações. O entrar já tá indicando que é para entrar em algum lugar. Então não posso colocar entra para dentro. Ou entra agora, ou para dentro agora, né? Não tenho que escolher. Vamos subir para cima? Realmente, vamos subir para cima, só dá para subir, não dá para descer. Então, tem que ser só um. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa. Aqui, se vocês perceberem, tem um pouquinho assim de diferença em relação aos nossos dois últimos exemplos, né? A gente sabe que realmente o mar é salgado. Então aqui seria um pleonasmo vicioso, professora? Ele é um pleonasmo, porém não é vicioso, porque o vicioso ele vai dar aquela informação desnecessária, vai repetir a informação. O pleonasmo que a gente está vendo agora nesse mar salgado, ele é um pleonasmo literário. O pleonasmo literário, ele faz parte das figuras de linguagens, ou seja, ele não é algo ruim, tá bom? Ele vai enfatizar, o objetivo aqui é enfatizar, intensificar, exaltar a informação. Tá bom? Então veja que quando ele fala ó mar salgado, a gente sabe que o mar é salgado. Mas por que ele está ali falando salgado? Por que ele destacou? Por que ele quis colocar esta palavra? Porque olha o resto do nosso texto. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então veja que o sal ali não está simplesmente o sal do mar, que já é normal. Tem o sal das lágrimas também. Então ali provavelmente é como se fosse assim, tem muito sal. Então está mais salgado do que o normal. Certo? Então lembre-se que o pleonasmo vicioso é um vício de linguagem, então não é algo positivo. Já o pleonasmo literário é para intensificar e faz parte das figuras de linguagem. Certo, gente? Muito bem, vamos ver agora outro vício que apareceu lá na cena. Um vício que a gente viu também foi a questão do barbarismo, né? O uso incorreto da palavra ou do enunciado. Ele ocorre nos níveis fonéticos, erros de pronúncia, ele ocorre também no morfológicos, que é a regularidade da palavra, e semânticos, na questão dos significados, né, da língua. Então vejam só que é algo bem normal a gente utilizar errado, né? Estava num evento, contudo gratuito, né? É comum a gente ouvir isso. E não é gratuito, é gratuito. Olha a pronúncia, gratuito, né? Gratuito, tudo juntinho. No gratuito nós teríamos um hiato, e não é a questão do hiato, e sim um ditongo, tá? Então eles tinham que ficar juntos. Olha só agora a questão da ortografia. Às vezes acontece da gente errar, ou por não saber as regras da ortografia, né? Ou realmente, às vezes, ali naquele momento deu uma leseira, de repente, meu Deus, eu sempre escrevi essa palavra, agora eu não estou conseguindo. E vai lá e escreve errado, por exemplo. Então foi assim, um descuido, realmente, né? Ela tinha um jeitinho meigo, né? Veja que jeitinho vem de jeito, então tem que ser com J e não com G. Então aqui aconteceu um barbarismo. Vamos agora para mais um vício de linguagem, solecismo. É o desvio que envolve erros de sintaxe na construção de um trecho ou combinação de palavras, tá bom? Então veja que quando a gente fala sintaxe vai ter várias situações, né? A gente sabe, gente, que dentro das nossas orações vai começar o quê? Nós temos uma ordem. A ordem direta geralmente é o quê? O nosso sujeito, o verbo e o complemento. É assim que se forma a estrutura da nossa oração, certo? Acontece que às vezes esses elementos o sujeito pode estar no meio ou no final da oração, enfim. E aí nós temos que conectar esses termos, né? Então tem que ter o quê?
concordância. E aí, aqui, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, no primeiro, falta essa concordância, essa conexão das ideias em relação aos nossos elementos dessa oração. Vejam só. Mas, mãe, só fazem 1 hora que estou brincando. Vejam só que o fazem é o verbo, né? Não pode estar no plural, não. Já estudamos a questão da concordância verbal, concordância nominal. Então, a gente já viu que o verbo, quando ele está indicando horas, né, passagem de tempo, ele sempre ele não vai flexionar, ele vai ficar ali fixo, no caso, o faz, tá? Só faz 1 hora que estou brincando. Então, olha só, o fazem passou ali batido. E é comum a gente utilizar isso, né? Bater esse errinho aí. O próximo exemplo. Gente, vamos no cinema. Ó, vamos no cinema. Quem vai a algum lugar, se dá um deslocamento, né? O verbo ir, ele exige, ele pede uma preposição. Então, gente, vamos ao cinema, tá? Ao cinema. Professora, mas quando eu digo assim, vamos no cinema, a senhora já disse que aqui no é o em mais o ó, ou seja, o em é preposição, então por que não está certo? Porque não é porque qualquer preposição que eu tenho que colocar, a gente tem que verificar quais as preposições que aquele verbo solicita, tá? Então quando a gente fala que, gente, vamos ao cinema, aí mostra um deslocamento. Quando eu utilizo o em é algo mais fixo, então não combinaria. Então aqui aconteceu um solecismo, tá bom? Então é só lembrar que os solecismos são erros de combinação. Vai ter erros o quê? De concordância, tá? Verificou isso? Não concordou? Solecismo. Vamos agora falar da ambiguidade. A ambiguidade causa muita confusão, pode ter muita briga se ela estiver presente. Vejam só que a ambiguidade ocorre quando, num determinado enunciado, há duplicidade de sentidos, o que dificulta o entendimento do texto. Por isso que eu estou dizendo que ela vem para bagunçar, né? Porque se você entende de um jeito, seu colega entende de outro, vai ficar aquela confusão. Houve eu falei assim, não, mas eu falei para ir para tal lugar. Não, você disse que era para tal lugar, tá aqui dizendo. Então, tá vendo ali? Não casou as nossas informações, deu confusão, cada um fez de um jeito ou foi para outro lugar, exatamente por causa da ambiguidade. Então, vamos ter cuidado. Vejam só, Maria fez aquele jantar na sua casa? E aí, a Maria fez aquele jantar na sua casa? Não dá pra gente ter certeza em que casa foi feito o jantar. Não dá pra saber se esse jantar realmente foi na casa da Maria ou se foi na casa do João, por exemplo, tá bom? Mas na sua casa eu digo que é de Maria. Tá, mas você tem como confirmar, ter certeza que é na casa da Maria? Não tem como. Agora, se você assim, e aí, a Maria fez aquele jantar na casa dela? Então vejam que Maria e dela estão se conectando, né? Aí não teria mais ambiguidade. Porém, quando eu coloco só o sua, aí eu vou ficar na dúvida, mas foi na casa de quem? Da Maria ou do João? Veja o próximo exemplo de ambiguidade. Roberto estava com Maria falando de sua mãe. Imagina que eu cheguei, aí você chega também e fala assim, aí, Vanessa, tudo bem? O Roberto e a Maria estavam aqui falando de sua mãe. Aí eu vou perguntar, falando da minha mãe, tá vendo? Dá pra passar até que estão falando da minha mãe, mas ao mesmo tempo aí estavam falando, não era da tua mãe, tá? Era a mãe de quem? Do Roberto? Não, era da Maria? Ih, não sei, eles estavam falando da mãe de alguém, porque quando eu uso falando de sua mãe, eu não tenho como confirmar se era do Roberto ou da Maria. Então aqui é um caso clássico de ambiguidade. Certo? Então, cuidado com a ambiguidade também. Vamos agora para a cacofonia. Esse aqui a gente comete muito. Eu com certeza falo bastante no meu dia a dia para juntar, aí fica fazendo uns sonzinhos diferentes. Então, a cacofonia apresenta uma construção sintática, onde surgem sons engraçados, desagradáveis ou mesmo que confundem o ouvinte. Então, olha só, ela tinha cheiro de mofo, é muito comum a gente utilizar isso, né? Ela tinha cheiro de mofo. Quando eu falo rápido, a pessoa até entende, o quê? Latinha, cheiro de mofo? O que tem latinha aqui? Não é latinha.
ela tinha, né? Então, junta. Aí formou uma outra palavra, então a gente fica até um pouco confuso. Outro termo que a gente utiliza, eu vi ela ontem de manhã. Eu vi ela. Essa construção já é incorreta porque não se usa ali o ela, eu a vi, certo? Exatamente para também evitar esse tipo de situação. Então, eu vi ela ontem de noite, então, ontem de manhã. Então, veja que o vi ela poderia ser uma viela. Uma viela, uma rua estreita, né? Então, é disso que eu tô falando? Não, eu tô falando que eu a vi, que eu vi Maria. Certo? Eu amo ela. Esse aqui é um erro clássico. Muito assim, utilizado. Eu lembro que eu falava bastante isso quando criança. Mas eu amo ela. Aí eram sempre brincando comigo. Moela? Ela gosta de moela. Dá moela pra ela, dá moela pra ela. Porque, olha, eu amo ela. Eu amo ela. Então, veja que fica bem formando uma nova palavra mesmo, né? Do moela, né? Então, cacofonia, vai dar uns sonzinhos estranhos ou até mesmo confundir o ouvinte com outras palavras. Esse aqui é comum. São vícios, né? Então, a gente fala, é inevitável. Eu posso dizer que eu tenho alguns viciozinhos que a gente tem que evitar. Inclusive, eu tenho que evitar alguns vícios. Vamos verificar mais um vício? A questão agora é o eco. Vamos lá verificar o vício eco. O que é o eco? Né? Eco ocorre a repetição de palavras que rimam, tem a mesma terminação. Certamente realizaram calmamente e alegremente, né? Veja o que foi isso que falaram lá quando ela perguntou a questão da reunião. Então, certamente, calmamente, alegremente. Veja o que terminou, o que com mente, todos os três têm mente. Então, houve ali uma rima. Certo? A divulgação da promoção não causou comoção na população. Então, divulgação, promoção, comoção, população. Veja que tem muito são. Deixa às vezes repetitivo, cansativo, né? E aí tem uma rima. Só que não pode acontecer isso, tá? Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um vício de linguagem que é chamado de eco. Não estou dizendo que é errado rimar, tá bom, gente? Nós podemos rimar, ok? Só que elas são usadas em textos literários, tá bom? Então, as rimas têm que ser em textos literários, como os nossos poemas que a gente já viu, tá? Então, elas se encaixam lá. Quando o texto não é literário, que é o caso aqui desses exemplos, não é legal colocar rima. Por quê? Deixa o texto cansativo e até um pouco, vamos botar assim, pobre de vocabulário, tá bom? Mostra assim que não é legal. Então é importante a gente tomar cuidado com esses vícios, certo? Muito bem, então vejam só que nós abordamos aqui na nossa aula variação linguística, que é a forma como a nossa língua portuguesa ela se manifesta de várias formas, certo? Inclusive trazendo esses vícios porque é comum. É igual, por exemplo, quando eu falo muito né? É um tipo de vícios de linguagem. É uma questão que eu tenho que me controlar. Então, vocês conseguem perceber que esses vícios estão no nosso dia a dia? E cabe a nós fazermos o quê? Opa, já falei muito né. Então, eu vou tentar aqui dar uma evitada, né? Ou então, né? Falei de novo, é muito difícil a gente tirar os vícios, mas com o tempo a gente vai trabalhando e pelo menos a gente tem que saber identificá-los. Então, a gente já conheceu alguns tipos bem comuns no nosso dia a dia e a partir de hoje, eu e você vamos tentar evitar esses vícios. E aí, eu quero frisar novamente a questão do estrangeirismo. Palavras inglesas estão aí a todo momento no nosso dia a dia, mas lembrem-se que o excesso não é legal. Sempre deem prioridade para o que é dentro da nossa língua. Estrangeirismo só quando não der mesmo. Aí a gente utiliza. Certo, gente? A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.